Olá! Hoje iremos aprender a primeira parte do conteúdo de reações químicas. As reações químicas ou transformações químicas ocorrem quando juntamos substâncias ou elementos que em contato reagem entre si. Se juntarmos substâncias que não reajam entre si, teremos apenas uma mistura. Porém, se elas reagem entre si, ao se aproximarem, as ligações entre os átomos, elas são desfeitas e novas ligações são formadas, formando assim novas moléculas. As substâncias postas em contato que sofrerão modificações chamamos de reagentes, e as novas substâncias formadas são chamadas de produto. Tipos de reações químicas. As reações químicas com presença de substâncias reagentes e resultantes são classificadas de 4 maneiras, a saber: adição, também chamada de síntese; decomposição, também chamada de análise; deslocamento e dupla substituição. Veremos agora mais detalhadamente cada uma delas. Adição ou síntese. Na reação de adição, nós teremos então duas substâncias reagentes, aqui representadas por A e B, que vão resultar em um produto mais complexo. Então, a gente pode observar então que as substâncias reagentes, que antes eram duas estruturas separadas, ao reagirem, elas acabaram se combinando e formando uma estrutura mais complexa. Como exemplo, a gente tem a síntese do gás carbônico, onde o carbono e o gás oxigênio, eles vão se unir em ligações, ligações atômicas, para formar a molécula de óxido de carbono ou gás carbônico. Veremos agora como a reação do tipo decomposição acontece. A reação de decomposição, também chamada de análise, ela ocorre quando uma substância reagente se divide em duas ou mais substâncias mais simples. Essa decomposição ela pode ocorrer de 3 maneiras: pela ação do calor, também chamada de pirólise; pela ação da luz, também chamada de fotólise; e também ela pode ocorrer pelo contato com a eletricidade. Então, se uma substância ela se decompôs em função da eletricidade, houve então uma eletrólise. Então, a reação de decomposição, ela vai iniciar então com um reagente que é mais complexo e ele vai o que? Se decompor, ele vai se degradar, podemos dizer assim, em duas substâncias mais simples. Se ali na parte reagente a gente tinha uma substância mais complexa, onde A e B estão ligados unidos por ligações atômicas, já ali no produto essas ligações já foram rompidas e essas estruturas foram separadas, formando duas substâncias mais simples do que a inicial. Aqui no exemplo a gente tem a decomposição do óxido de mercúrio. No início a gente vai ter o que? A gente vai ter ali uma molécula, do óxido de mercúrio, que ela é ligada atomicamente, vai ter ligação entre os átomos de mercúrio e do oxigênio. E após uma interferência, então, do calor, vai haver essa decomposição. O mercúrio que estava ligado no oxigênio vai se separar, essa ligação vai ser rompida, vai ficar separado, então, em duas estruturas mais simples. Então, a gente vai ter o mercúrio e o oxigênio agora separados ali no produto. Então, vamos rever direitinho, mais detalhadamente, como que isso acontece. Aqui, nessa estrutura azul aqui, a gente tem representado a parte do reagente ali do óxido de mercúrio. Por quê? Porque essa é a molécula do óxido de mercúrio. O mercúrio, ele está fazendo duas ligações com o oxigênio, por isso esses dois tracinhos. Cada tracinho indica uma ligação que é feita, ou seja, o átomo do mercúrio, ele está ligando, fazendo duas ligações com o oxigênio. O que vai acontecer? Mediante a presença do calor, vai haver então o rompimento dessas ligações. E com o rompimento dessas ligações, vai haver a formação então das estruturas mais simples, das substâncias mais simples que a gente vai ter, que vai ser então o mercúrio, ele sozinho, e o oxigênio. Depois o oxigênio até se combina com o outro, formando na verdade o O2, ele não fica o O sozinho, não fica só uma molécula, um átomo de oxigênio.
mas assim fica mais fácil da gente poder visualizar como acontece esse tipo de reação química do tipo de decomposição. Então, só relembrando, a gente vai ter uma substância reagente mais complexa no início e após uma interferência, seja do calor, da eletricidade ou da luz, vai haver uma decomposição, ou seja, vão haver quebras de ligações entre os átomos e a formação de substâncias mais simples. Agora veremos a reação do tipo deslocamento. A reação de deslocamento, também chamada de substituição ou de simples troca, são reações entre uma substância simples e outra composta, levando à transformação da substância composta em simples. Vamos ver aqui na representação que temos os reagentes, nós temos então uma substância composta, que é A e B, e uma substância simples, C. Ao reagirem, o elemento C, ou seja, a substância simples, ele vai deslocar um dos elementos da substância composta e liberá-lo, formando então como produto A e C mais B. Então o elemento C, que era uma substância simples, agora ele se combinou com outro elemento, o A, virou uma substância composta, e o elemento B, que fazia parte de uma substância composta, agora se tornou uma substância simples. A gente pode pensar como, por exemplo, se Aline e Beto fossem lá no Parque Una, foram lá passar a tarde, mas de repente chega o Carlos, o antigo amor da Aline, e ela, pensando bem, decide dar uma chance para o Carlos. O Carlos desloca o Beto da posição de par da Aline e ao final a gente vai ter a Aline com o Carlos formando um casal e o Beto ficando liberado, ficando avulso. Veremos agora como que funciona a reação de dupla substituição. Reações de dupla troca ou dupla substituição. São reações entre duas substâncias compostas que permutam entre si os elementos químicos, gerando duas novas substâncias compostas. Aqui na representação, nós temos nos reagentes essas duas substâncias compostas, uma que é composta pelo elemento A e B e a outra composta pelo elemento C e D. O A e o B desfazem as suas ligações e A se liga com D. B, que está livre, faz uma nova ligação com C, que também está livre. Assim como produto, teremos duas novas substâncias compostas, AD e CB. Reações de dupla troca ou dupla substituição podem ser entendidos muito bem pelo caso dos dois amigos Bernardo e Danilo, que marcaram um jantar no encontro às escuras com duas meninas. Bernardo encontrou Amanda e Danilo encontrou Carla. No passar do tempo com o jantar, na conversa entre eles, Bernardo observou que ele não tinha afinidade com Amanda, mas que ele tinha uma afinidade muito grande com Carla. Danilo também observou que ele não tinha afinidade por Carla, mas sim muito interesse em Amanda. Com o passar do tempo, eles conversando, chegaram à conclusão que o melhor seria trocar os casais. E assim, Danilo ficou com Amanda e Bernardo com Carla. Muito comuns são as reações de oxirredução, que pode acontecer em diferentes materiais constituídos de átomos com tendência a doar ou receber elétrons. Como exemplo, temos o prego de ferro, que o ferro, na presença de umidade, ele vai reagir com o gás oxigênio da atmosfera e produzir outras substâncias que produzem a ferrugem. Também temos as reações de combustão, que são um tipo de reação de oxirredução. Ela envolve dois tipos de reagentes, o combustível e o comburente. O combustível é aquele composto que vai ser consumido e vai produzir energia térmica, como, por exemplo, a madeira, o carvão e a gasolina. Já o comburente vai ser aquele elemento que é indispensável para que essa reação ocorra. Geralmente, ele é o gás oxigênio.
Agora que aprendemos sobre reações químicas, vamos testar nossos conhecimentos. Exercício 1. A água pode ser formada a partir da reação entre gás hidrogênio e gás oxigênio, conforme mostra a representação abaixo. Nessa representação, nós temos os átomos representados como círculos, sendo os átomos de hidrogênio com H no seu interior e os átomos de oxigênio com O no seu interior. Precisamos identificar quais ligações são rompidas e quais são formadas para que essa reação ocorra, e identificar qual tipo de reação ocorreu. Exercício 2. Observe a reação de transformação de peróxido de hidrogênio, água oxigenada, em água e gás oxigênio e identifique qual tipo de reação está acontecendo. Temos então a molécula de água oxigenada sofrendo a ação da luz. Após essa ação, ela se divide em 2 tipos de moléculas e mais liberação de energia. Vamos identificar qual tipo de reação aconteceu? Será que foi uma reação de adição? Será que foi uma reação de decomposição, de deslocamento ou de dupla substituição? Marque a resposta correta. Para finalizar, faça a representação das 4 reações, utilizando setas para explicar quando necessário. Até a próxima aula!